Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro O Milionário de Nazaré, capítulo 9, parte 2. Como o dinheiro pode nos ajudar muito mais do que julgamos possível. A lei de prosperidade diz que é melhor doarmos pequenas quantias consistentemente do que esperarmos ser capazes de ofertar grandes somas esporadicamente. Podemos estimar quanto daremos quando tivermos muito doando o pouco que temos agora. Portanto, nunca subestime o valor de uma oferta que você considera pequena, especialmente se abençoá-la. O simples ato de abençoar o dinheiro faz com que seu valor aumente em todos os níveis de nossa vida. Uma nota abençoada é capaz de nos trazer muito mais bens do que aquela que não glorificamos. Ao louvarmos a quantia a ser doada, descobriremos que o dinheiro recebido em troca nos ajudará muito mais do que julgamos possível. Quando palavras de louvor forem direcionadas a objetos tangíveis, cercaremos tais objetos com o acelerado poder da substância divina, cujo poder multiplicador atuará sobre nossos bens em todos os aspectos de nossa vida. Tenho a impressão de que aquela humilde, mas iluminada viúva ocorreu ao seguinte pensamento: uma simples palavra de louvor derramada sobre o que possuo ou sobre o que posso conceber como possível como filha de Deus, liberta a substância extremamente abundante do universo sobre mim e através do meu ser em fluxos de plenitude. O dinheiro lhe trará muito mais do que imaginar se você abençoar o que possui, abençoar os bens que deseja e o que espera receber. Quando pensar em algo de que precisa, abençoe-o. Seu ato de louvor abrirá os caminhos para que alcance o que deseja. Como uma jovem conseguiu um emprego e prosperou consideravelmente. Uma jovem estava sem emprego, sem renda e sem um lar. Procurou trabalho por dias a fio, mas não obteve sucesso. Finalmente, num ato de desespero, orou para que o Senhor perdoasse os seus erros do passado e lhe desse uma chance. Pediu que ele lhe guiasse até o emprego certo e, se possível, fizesse em breve. Naquela mesma noite, uma vizinha comentou sobre uma pessoa que estava precisando de uma secretária. Sem pestanejar, a jovem procurou a referida pessoa e foi contratada de imediato. Seu novo chefe era um estudioso do pensamento positivo que lhe disse que a saúde e prosperidade são nossos direitos divinos. Por isso, decidiu iluminar o seu escritório e torná-lo mais próspero. Acreditava que um local de trabalho mais alegre não apenas a deixaria mais animada, mas também atrairia mais clientes para a empresa, o que significaria mais dinheiro em caixa e, consequentemente, um aumento em seu salário. O dono da empresa conhecia o poder existente em abençoarmos aquilo que possuímos e também o que desejamos obter. Trouxe algumas plantas para o escritório e disse à secretária que, se ela abençoasse regularmente aquelas folhas, logo surgiria uma abundância de lindas flores para decorar o ambiente. E, conforme previsto, desabrocharam tantos botões coloridos que ela passou a chamá-los de flores da prosperidade. As pessoas entravam curiosas para saber de onde vinham as lindas plantas. A secretária passou a abençoar Deus como a fonte de sua abundante prosperidade. Abençoou também as vastas melhorias que acreditava que ainda seriam suas. Argumentava que, sendo a abundância universal onipresente, não precisaria limitar a sua renda ao que recebia todos os meses, e passou então a louvar a tudo e a todas as pessoas que cruzavam a sua vida. O método abençoado aumentou seus bens de diversas maneiras. Sua saúde melhorou de tal forma que não mais parecia a garota que foi contratada. Uma nova sensação de alegria e bem-estar tomou conta da sua mais profunda consciência. Um bem-sucedido comerciante contratou os serviços de seu chefe com a condição de que ela tomasse conta dos registros, o que significava que receberia 2 salários.
Como consequência do grande número de pessoas interessadas em suas plantas, abriu uma pequena floricultura à qual dedicava meio período, fazendo com que sua abundância aumentasse ainda mais. Em pouco tempo, o trabalho aumentou tanto que foi necessário contratar uma assistente. No entanto, toda a abundância surgiu somente depois que a mulher abençoou aquilo que tinha ao seu alcance e deu graças pelas maiores provisões que desejava, mesmo antes de obtê-las. Aprendeu a abençoar e dar graças por todos os centavos e notas que passavam por suas mãos. Ao continuar a praticar o poderoso ato da bênção em todos os níveis de sua vida, a jovem antigamente tímida e sem emprego, renda ou lar, transformou-se em uma empresária de incomum sucesso. Hoje, a sua renda é tão abundante que já não depende financeiramente de ninguém. O marido e ela são donos de uma das melhores casas da cidade. Além disso, a mulher fez questão de ensinar a todos os seus funcionários, incluindo a equipe de empregados de sua casa, como prosperar a si mesmo e as outras pessoas através do ato da bênção. O poder próspero da expectativa. A viúva das migalhas prósperas certamente conhecia também o maravilhoso poder da expectativa. Ao doar, certifique-se de receber de volta melhorias em suas provisões, não em sua ausência, pois recebemos de volta aquilo que esperamos. Havia um fazendeiro que durante anos pensou nunca ter recebido de volta o que julgava justo. Esperou por tempos difíceis, decepções e fracassos. Antecipava as coisas ruins que poderiam lhe acontecer e elas realmente aconteciam. Disse que os animais de sua fazenda nunca vingariam, por isso perdeu um de seus melhores potros em um acidente. Outro cavalo, o qual planejava expor em uma feira country, fraturou o quadril. Recebeu da vida decepção atrás de decepção, pois era o que esperava. Mas o fazendeiro tinha um vizinho que pensava em ser bem-sucedido de maneira perfeitamente natural. O resultado foi receber da vida uma bela família e muitos amigos verdadeiros. Suas plantações prosperavam, seu gado vingava e todos os bens surgiam em seu caminho. Como esperava receber tais bênçãos, via-as surgir repetidas vezes. A viúva dos tempos bíblicos parecia conhecer o poder próspero da expectativa quando entregou seus 2 últimos centavos e doou-os destemidamente e livremente, esperando aumentar as suas provisões, pois sabia que dar é o primeiro passo para receber. Não passe apressadamente por suas provisões. Não podemos esperar que em apenas alguns minutos de leitura ocasional ou participação em uma ou outra palestra sobre prosperidade, desenvolvamos uma completa consciência de provisão. Na verdade, devemos nos lembrar diariamente das grandes leis de prosperidade da vida, pois a repetição é a mãe da sabedoria. Um construtor não é capaz de levantar um belo edifício sem antes providenciar as estruturas para segurar cada uma das paredes. Em seguida, as paredes são formadas devagar, pedra sobre pedra. Construímos a nossa consciência de prosperidade da mesma maneira, trabalhando diariamente com as leis de prosperidade, provando-a passo a passo. As pessoas muitas vezes têm muita pressa, não se mostram dispostas a fazer coisas simples e comuns, necessárias para o desenvolvimento da compreensão das provisões. Quando se trata do ato de doar, muitos agem como o garotinho da escola dominical. Quando o prato do dízimo foi passado, o jovem não depositou nenhuma moeda. Ao notar a omissão, a professora disse-lhe: "Filho, o que colocamos nesse prato é a nossa oferta para Deus." E ele respondeu: "Nesse caso, eu mesmo entregarei a ele." Podemos considerá-lo um desistente da escola dominical. Contudo, existem também diversos desistentes da prosperidade que não se dispõem a fazer diariamente e com fé coisas simples e necessárias para desenvolver uma consciência de provisões duradouras.
Não foi assim com a viúva, que entregou a sua oferta livre e generosamente, pois sabia que ao adotar uma determinada atitude, seus 2 centavos se transformariam consideravelmente. Existe um ditado: homens pobres têm atitudes pobres, o qual a viúva tentava superar justamente para superar aquilo que a separava de seus bens. Aprendeu que doar de forma generosa, destemida e livre a ajudaria a passar por cima das atitudes pobres. Ao doar as suas 2 últimas moedas, sua oração provavelmente foi: toda a riqueza que o universo possui surge em meu caminho rápida, rica e livremente. Muitas pessoas acreditam que podem passar por cima da lei de doação e receptação. Durante o processo, passam, na verdade, por cima de seus bens. Uma mãe escuta o filho chorar e, de mau humor, diz a babá: já não lhe disse para dar ao meu bebê tudo o que ele desejar? Sim, senhora, respondeu a empregada. Segui suas instruções. Tinha uma vespa na janela. O bebê a queria e entreguei-lhe um inseto. Por isso ele está chorando. Se não estiver disposto a disciplinar os seus pensamentos, sentimentos e ações a seguir a lei da prosperidade, você também poderá ser picado pela vespa da ausência. Ao usar o que já possuía, ficaram milionários. A viúva sabia que quando compartilhamos aquilo que temos, nossa prosperidade se inicia. Na maioria das histórias sobre prosperidade encontradas na Bíblia, o contribuinte começava com o que possuía. Ao compartilhar seus bens, eles se multiplicavam. Como já dissemos no capítulo 6, Jesus tinha no início apenas 5 pedaços de pão e 2 peixes. Entretanto, ao abençoá-los e compartilhá-los, conseguiu alimentar uma multidão e ainda lhe sobrou uma considerável quantia. Nos tempos de Eliseu, quando uma viúva começou a derramar o azeite de sua vasilha, ele se multiplicou. Com o óleo, a mulher pôde pagar as dívidas e ainda viver do que sobrou. Que fortuna aquela vasilha lhe proporcionou, mas somente depois que ela passou a dividi-la. Uma senhora que vinha enfrentando dificuldades financeiras desenvolveu um novo talento: produzir geleias. A partir daí, montou um próspero negócio e, recentemente, uma empresa ofereceu uma boa quantia por suas receitas, bem como por seu nome e sua reputação. Depois de usar e compartilhar sua simples receita de geleias, tornou-se milionária. Quando oramos pedindo provisões, Deus normalmente nos pergunta: que talento, ideia ou projeto tangível você tem para compartilhar com as outras pessoas? Compartilhe-o e prosperará. Um showman decidiu recomeçar do zero depois de perder tudo o que tinha. Desejava adquirir um negócio, mas não possuía o capital necessário. O dono da companhia perguntou ao showman se ele poderia dar algo como garantia, como um imóvel. E, de repente, lembrou-se de que possuía o que considerava uma insignificante faixa de terra lamacenta na Flórida, que herdara desde garoto. Conseguiu usar o pequeno terreno como garantia de compra. Assim, adquiriu o negócio e montou o que ficou conhecido como o maior espetáculo da terra. O que antigamente considerava alguns hectares de terra lamacenta na costa da Flórida vale hoje milhões. Já os negócios valem ainda mais. Quando, com fé, usamos aquilo que já possuímos, nossos bens se multiplicam. Para superar a consciência da escassez, compartilhe com fé e espere pela renovação. A viúva sabia que a melhor forma de superarmos a ausência é mantendo nossas provisões em circulação através do compartilhamento ou da doação antes de tudo. Quando priorizamos Deus financeiramente, abrimos caminho para que Ele priorize a nós e a nossos negócios. Podemos estimar o que faríamos com muito através daquilo que conseguimos com pouco. Se não se sentir capaz de doar, significa que a sua mente é pobre e suas finanças seguirão o mesmo caminho. Além disso, se argumentar não possuir o suficiente para doar agora, mais tarde,
Quando a sua renda aumentar, o que acho difícil, você encontrará outras desculpas para não contribuir. Um famoso pastor disse recentemente: aquele que passar por toda a vida sem fazer nada pelos outros será amaldiçoado. Um casal tinha uma conta no banco que denominava a Conta do Senhor. Nela havia centenas de dólares que o casal desejava colocar em circulação. Fizeram-no entregando tributo à igreja de sua escolha, na qual havia conhecido os princípios de prosperidade, e pouco tempo depois receberam uma quantia maior do que esperavam em forma de restituição de imposto de renda. A melhor maneira de superar a escassez é mantendo as nossas provisões em circulação, entregá-las com fé e em seguida esperar pela renovação. Dar graças antecipadamente traz bons resultados. Uma última forma de superar a consciência de escassez é doarmos externamente, dando graças internamente pelo que já recebemos e pela melhoria dos bens que obtemos agora. Esse acordo mental de que os bens já lhe pertencem é o poder de retorno de todos os resultados. A atitude de dar graças antecipadamente atrai os nossos bens em nossa direção. Quando a iluminada viúva dos tempos bíblicos doou suas últimas migalhas, sem dúvida entregou-as com alegria, agradecendo a Deus pelas bênçãos que já havia recebido, por ter a melhoria dos seus bens naquele momento. Como uma professora de música da Califórnia, viveu as mais maravilhosas férias de sua vida. No dia em que partimos de férias, enviei uma pequena oferta de fé. Sei que foi esse o motivo de meu marido e eu termos vivido as melhores férias de nossas vidas. Ainda me sinto nas nuvens. Poderia enumerar diversos acontecimentos inesperáveis e agradáveis. Envio agora outra oferta de fé em agradecimento não apenas por tudo o que temos recebido recentemente, mas também pelas novas bênçãos que estão a caminho. A última lição de prosperidade de Jesus ao final de sua vida na terra. O simples e belo incidente da migalha próspera, ocorrido pouco antes de sua crucificação, acrescenta-se à filosofia de prosperidade de Jesus ao final de sua vida na terra. Mais uma vez, ele reforçava a seguinte ideia: priorize Deus financeiramente. Não permita que seus bens dependam de pessoas, condições ou de suas posses. O incidente é um lindo exemplo da mensagem de boas novas transmitida pelo Espírito do Evangelho e da intenção de Jesus de construir um senso de generosidade e nobreza em seus seguidores. É óbvio que as migalhas da viúva simbolizavam muito mais do que uma mera contribuição em dinheiro. Elas tratam do ato de doar tudo o que temos: amor, obediência às leis espirituais, temor a Deus, além de muitas outras atitudes em seu nome. Como recompensa, o Pai rico e amoroso compartilha generosamente conosco em todos os níveis de nossas vidas. Quando Jesus e seus discípulos deixaram o templo, viraram-se e olharam pela última vez seu esplendor. A magnífica estrutura reconstruída por Herodes irradiava uma vasta consciência de prosperidade. O templo era cercado de lindos portões. Um deles era de bronze maciço, outros eram revestidos de ouro e prata. A construção tinha belos e imponentes arcos, blocos de mármore, claustros e majestosos pilares. Ocupando uma área de 35 acres, foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. E não havia cenário mais apropriado para a última parábola de prosperidade de Jesus ao final de sua espetacular vida na Terra. Resumo: 1. É significativo o fato de que pouco antes de sua crucificação, Jesus tenha pensado sobre a prosperidade e decidido transmitir lições simples e poderosas a seu respeito. 2. As migalhas da viúva não trazem uma lição de pobreza, mas de prosperidade. Tudo começa com o modo de pensar, lidar e usar a prosperidade em quantidades pequenas. O caminho para a riqueza permanente ou duradoura começa com a migalha. 3.
Muitos de nós atingimos o estado de espírito de uma viúva, no sentido separados de nossos bens ou desprovidos de poder e proteção. Precisamos, como a viúva, agir de maneira drástica, primeiro em pensamento, depois nas ações, para conseguirmos deixar esse estado de limitação. 4. Com um ato desesperado de doar suas 2 últimas moedas, a audaciosa viúva buscava superar a crença na escassez e seus consequentes resultados. Através de seu ato destemido, tentava desenvolver uma consciência de prosperidade que lhe proporcionaria o poder e a proteção divinos que antes lhe faltavam. Uma consciência que a ajudaria a sair de seu estado de limitação e crescer abundantemente. 5. A viúva foi considerada uma das mais importantes personagens de seu tempo, pois doou do que não tinha e não do que lhe sobrava, como faziam os ricos. Sabia que somente o que é doado com fé tem o poder de nos fazer prosperar. 6. A viúva sabia também que o ato de doar nos expande, que a oferta abre caminhos para recebermos ainda mais. Como precisava que sua vida se expandisse largamente, fez sua maior oferta, tudo o que tinha. 7. Doar era um termo bastante conhecido em tempos bíblicos. Costumava-se doar 1/10, e os povos antigos acreditavam que 10 era o número mágico do crescimento. Na época de Jesus, assim como nos tempos do Antigo Testamento, ninguém se apresentava perante Deus de mãos vazias, e um judeu fiel doava continuamente. 8. Jesus tentava fazer com que os pobres da época voltassem à prática do próspero poder da doação sistemática à Igreja. Quando praticamos compartilhamento consistentemente, paramos de doar a partir de nossas necessidades e passamos a contribuir a partir de uma consciência de abundância. 9. Mais tarde, a rápida ascensão da Igreja cristã pôde ser atribuída às abundantes doações realizadas por seus fiéis, o que possibilitou a difusão do Evangelho tão rapidamente por todo o mundo antigo. 10. Muitas vezes pastores se deslumbram com as doações esporádicas dos ricos. Entretanto, uma pobre viúva, obrigada a trabalhar duro e por longos períodos por uma ninharia, entregou muito mais e com muito mais consistência, se considerarmos a proporção. 11. É óbvio que as migalhas da viúva simbolizam muito mais do que uma mera contribuição em dinheiro. Elas tratam do ato de doar tudo o que temos: amor, obediência às leis espirituais, temor a Deus, além de muitas outras atitudes em seu nome. 12. Não havia cenário mais apropriado para a última parábola de prosperidade de Jesus ao final de sua vida na terra do que o magnífico templo que irradiava uma vasta consciência de prosperidade. Fim do capítulo 9. Se você está gostando, curta e compartilhe. Ajude outras pessoas a terem uma vida de abundância. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.